Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Henrique, sou engenheiro mecânico especializado em projetos de acústica e controle de vibração da empresa Fast Acoustic. E hoje eu estou aqui para esclarecer alguns pontos importantes, uma dúvida comum entre as pessoas, entre os nossos clientes. O que é o isolamento acústico e o que é o condicionamento acústico? Primeiramente, vamos tratar do isolamento acústico. É uma dúvida muito comum. Vamos pensar assim: a transmissão do som entre ambientes, ou a propagação sonora entre os ambientes. Então, eu tenho uma sala de reuniões, eu tenho uma sala de diretoria, uma sala de recursos humanos, eu tenho um estúdio, e o som ele não pode propagar de dentro para fora ou vice-versa, de fora para dentro. Então, quando eu falo essa propagação sonora entre os ambientes, eu estou tratando do isolamento acústico. E, basicamente, existem dois tipos de ruído que precisam ser observados e analisados, que é o ruído aéreo, que é aquele ruído que é propagado pelo ar, e o ruído de impacto ou ruído estrutural, que pode ser, no caso de um apartamento, o andar de uma pessoa, o correr de um cachorro, arrastar móveis, derrubar objetos, ou até mesmo equipamentos, motores, bombas, que estão diretamente conectados na estrutura e acaba gerando um ruído estrutural. Então, o isolamento acústico, ele trata sobre o controle desse ruído aéreo e também ruído estrutural. Na literatura científica, existem alguns termos que são utilizados, são adotados, que é a perda de transmissão ou transmission loss, o índice de isolamento acústico e o famoso RW. Basicamente, para eu promover o índice ou projetar ou realizar uma consultoria para evitar a propagação sonora entre os ambientes, eu preciso de materiais que basicamente vão apresentar peso, massa e densidade. É claro que outros fatores mecânicos também devem ser observados, como a questão da rigidez, amortecimento, ressonância, a faixa de frequência crítica, mas de uma forma geral eu preciso de peso, massa e densidade. Por exemplo, esse material aqui, ele é um material que promove o isolamento acústico, ele é uma divisória que promove o isolamento acústico. Então aqui eu tenho um sistema de camadas e também tenho câmaras de ar. Então todo esse conjunto aqui, ele promove o isolamento acústico. Esse outro material, ele também promove o isolamento acústico. Então aqui eu tenho uma chapa, e aqui eu tenho a lã de rocha, que a literatura traz aí, um termo bastante conhecido, que é o sistema massa-mola-massa. Mesma coisa se eu pegar uma placa de drywall, colocar um sistema de amortecimento e uma outra placa de drywall. Então eu estou fazendo uma composição de elementos construtivos. Isso vai promover o isolamento acústico. Como nós fazemos? Existem algumas formulações matemáticas, físicas e da engenharia mecânica para trabalhar essa questão do índice de isolamento. É claro que outras questões devem ser observadas. É o nível de pressão sonora, qual é o índice de redução sonora que eu pretendo. Então, todos esses fatores eles também precisam ser observados e avaliados. E também nós adotamos aqui na empresa, na Fast Acoustic, a simulação computacional. Então, nós temos softwares de engenharia acústica que nos ajudam a fazer os cálculos, a fazer as análises, inclusive por faixas de frequência, desses índices de isolamento acústico, ou índice de redução sonora. Por isso que é muito importante ter um profissional especializado na área para fazer uma consultoria ou até mesmo um projeto específico para evitar gastos desnecessários. Então, esse tipo de análise é uma análise para que a pessoa que está contratando ou a empresa que está contratando o serviço seja mais assertiva.
para evitar, como eu disse anteriormente, gastos desnecessários.